Então, quem quer uma carona? Sentado em uma impressionante cadeira de couro, um homem bastante jovem olhou em volta para as 3 funcionárias sentadas à sua frente. De acordo com meus cálculos preliminares, a viagem de negócios pode durar uma semana de trabalho. Dificilmente levará mais tempo para resolver tudo. Sugiro sair no domingo para estar lá na segunda-feira e começar a trabalhar imediatamente. O silêncio no escritório foi quebrado apenas pelo motivo alegre de uma música sobre a avó, que é temida e respeitada por todos os piratas do mundo. O homem batia os dedos na superfície laqueada da escrivaninha ao ritmo da música, apressando seus subordinados. Bem, estou ouvindo as sugestões daqueles que desejam ir, Maria. Que tal uma viagem de negócios? Não posso, disse a morena com um corte de cabelo elegante. Meu filho e eu fazemos aniversário na próxima semana. A primeira data redonda, 10 anos de idade. Eu gostaria de comemorar com ele, é claro. Portanto, não posso fazer isso de jeito nenhum. Mas há um bom motivo. Sara, gostaria de dar uma volta? A linda loira sacudiu seus luxuosos cachos, balançou a cabeça negativamente e disse: qual é o problema? Kate é de lá. Deixe-a ir. Acho que é uma ótima opção. Outra loira de cabelos lisos apoiou a ideia. É isso mesmo, Sara fez uma ótima observação. Quem melhor para enviar para lá do que a Kate? Por assim dizer, para combinar coisas úteis com nostalgia agradável e encontros com parentes e conhecidos. Muito bem, Sara. Ótima ideia. A autora da ideia se comprometeu modestamente, olhou para sua chefe com um certo grau de coqueteria e agradeceu à colega. Obrigada, Maria, por ter apreciado a ideia. O homem acenou com a cabeça. Certo. A única coisa que resta a fazer é avisar a Kate. A propósito, por que ela não está em uma reunião? Um colega foi defendido pela animada e engenhosa Sara. Andrew, você mesmo a enviou ao fornecedor para que ela pudesse forçar a introdução de várias cláusulas no anexo do contrato. Ela provavelmente chegará em breve. De fato, quase ao mesmo tempo em que Sara terminou de falar, houve uma batida na porta. E depois da permissão dada em voz alta pelo chefe, uma mulher de cabelos castanhos avermelhados entrou no escritório, com seus longos cabelos presos em um rabo de cavalo alto. A mulher, sentada à mesa com seus colegas, entregou ao chefe uma pasta com documentos e explicou. Desculpe-me pela demora. Fiquei presa no trânsito no caminho de volta. O chefe acenou com a cabeça em sinal de aprovação, tendo estudado os documentos que ela havia trazido. E então, sem preâmbulos, ele anunciou. Kate, prepare-se para a estrada, você viajará para sua cidade natal por cerca de uma semana. Acho que não há objeções. Kate deu de ombros, dizendo, é necessário, então é necessário, e começou a especificar ao seu chefe as tarefas a serem realizadas na viagem de negócios. Ele deixou as outras mulheres irem para seus locais de trabalho e começou a contar tudo em detalhes para a subordinada que permaneceu no escritório. A bela garota da província estava longe de ser estúpida, e não levou muito tempo para explicar todas as nuances. Depois de concluir a história sobre o objetivo da viagem de negócios, o chefe sugeriu. Se for necessário atrasar, não tem problema. O principal é que tudo deve ser resolvido. Caso algo dê errado, ligue ou escreva. Ok, não vou atrasá-lo mais, vá e prepare os papéis. Então, quem quer uma carona? Sentado em uma impressionante cadeira de couro, um homem bastante jovem olhou em volta para as 3 funcionárias sentadas à sua frente. De acordo com meus cálculos preliminares, a viagem de negócios pode durar uma semana de trabalho. Dificilmente levará mais tempo para resolver tudo. Sugiro sair no domingo para estar lá na segunda-feira e começar a trabalhar imediatamente. O silêncio no escritório foi quebrado apenas pelo motivo alegre de uma música sobre a avó, que é temida e respeitada por todos os piratas do mundo. O homem batia os dedos na superfície laqueada da escrivaninha ao ritmo da música, apressando seus subordinados. Bem, estou ouvindo as sugestões daqueles que desejam ir, Maria. Que tal uma viagem de negócios? Não posso, disse a morena com um corte de cabelo elegante. Meu filho e eu fazemos aniversário na próxima semana.
A primeira data redonda, 10 anos de idade. Eu gostaria de comemorar com ele, é claro. Portanto, não posso fazer isso de jeito nenhum. Mas há um bom motivo. Sarah, gostaria de dar uma volta? A linda loira sacudiu seus luxuosos cachos, balançou a cabeça negativamente e disse: qual é o problema? Kate é de lá. Deixe-a ir. Acho que é uma ótima opção. Outra loira de cabelos lisos apoiou a ideia. É isso mesmo, Sarah fez uma ótima observação. Quem melhor para enviar para lá do que a Kate? Por assim dizer, para combinar coisas úteis com nostalgia agradável e encontros com parentes e conhecidos. Muito bem, Sarah. Ótima ideia. A autora da ideia se comprometeu modestamente, olhou para sua chefe com um certo grau de coqueteria e agradeceu à colega. Obrigada, Maria, por ter apreciado a ideia. O homem acenou com a cabeça. Certo. A única coisa que resta a fazer é avisar a Kate. A propósito, por que ela não está em uma reunião? Um colega foi defendido pela animada e engenhosa Sarah. Andrew, você mesmo a enviou ao fornecedor para que ela pudesse forçar a introdução de várias cláusulas no anexo do contrato. Ela provavelmente chegará em breve. De fato, quase ao mesmo tempo em que Sarah terminou de falar, houve uma batida na porta. E depois da permissão dada em voz alta pelo chefe, uma mulher de cabelos castanhos avermelhados entrou no escritório, com seus longos cabelos presos em um rabo de cavalo alto. A mulher, sentada à mesa com seus colegas, entregou ao chefe uma pasta com documentos e explicou. Desculpe-me pela demora. Fiquei presa no trânsito no caminho de volta. O chefe acenou com a cabeça em sinal de aprovação, tendo estudado os documentos que ela havia trazido. E então, sem preâmbulos, ele anunciou. Kate, prepare-se para a estrada, você viajará para sua cidade natal por cerca de uma semana. Acho que não há objeções. Kate deu de ombros, dizendo, é necessário, então é necessário, e começou a especificar ao seu chefe as tarefas a serem realizadas na viagem de negócios. Ele deixou as outras mulheres irem para seus locais de trabalho e começou a contar tudo em detalhes para a subordinada que permaneceu no escritório. A bela garota da província estava longe de ser estúpida, e não levou muito tempo para explicar todas as nuances. Depois de concluir a história sobre o objetivo da viagem de negócios, o chefe sugeriu. Se for necessário atrasar, não tem problema. O principal é que tudo deve ser resolvido. Caso algo dê errado, ligue ou escreva. Ok, não vou atrasá-lo mais, vai e prepare os papéis. Kate percebeu que seu marido ciumento, Jack, não ficaria feliz por ela estar viajando a negócios por uma semana. Kate percebeu que seu marido ciumento, Jack, não ficaria muito feliz por ela estar viajando a negócios por uma semana. É claro que seria bom ver seus parentes. Mas essa viagem poderia lhe trazer um encontro difícil. Lá, em Londres, Kate já havia passado por uma grande decepção. Embora, para ser justo, os primeiros amores de poucas pessoas acabam sendo felizes. Ela não foi exceção. Foi o desgosto que levou a garota sofredora a uma mudança grandiosa em sua vida. Ela decidiu deixar definitivamente sua cidade e esquecer o fato de que o motivo mais importante que a levou a se afastar foi o colega de classe de Alex. Ela nem mesmo contou para a própria mãe. De fato, o que havia para falar? Kate, mesmo muitos anos depois, lembra-se disso, como eles dançavam danças lentas nas discotecas da escola, como caminhavam pela cidade, sobre a qual caía um crepúsculo encantador. E Alex também cantarolava os sucessos daqueles anos. Do ponto de vista de uma garota apaixonada, Alex era muito mais bonito do que todos os músicos populares do mundo. Comparado a ele, as estrelas do palco eram femininas demais. Era ele, de cabelo curto e ombros largos, com músculos bem definidos e queixo enorme, que, graças à covinha, parecia especialmente tocante para a garota. Os olhos castanhos escuros olhavam, ao que parecia, diretamente para o coração e discerniam facilmente os sentimentos apaixonados de Katia. A garota então fantasiou que Alex era a felicidade de sua vida e que eles sempre estariam juntos. Só que o rapaz estava procurando uma opção mais favorável, e sem muita dificuldade a encontrou. Na verdade, não era preciso ir muito longe.
E quem ele escolheu? A detestável e arrogante Jéssica, que cheirava a um perfume incrivelmente intrusivo. Ela se gabava para seus colegas de classe de que sua fragrância era original da Chanel. Supostamente, ela havia comprado o perfume em Paris, para onde tinha viajado com os pais em seu aniversário de 16 anos. Kate descobriu quase que instantaneamente que Alex começou a sair com ela por causa do cheiro da jaqueta jeans de seu amante. A poucos metros de distância dele, o cheiro era o de outra pessoa, e a garota perguntou francamente o que estava acontecendo. O rapaz, embora agradecido por sua honestidade, não se esquivou e disse que estava tendo um caso com Jéssica, e que ficaria feliz em conhecê-la secretamente. Kate interpretou isso como a mais descarada das traições. Especialmente quando foi revelado que o pai de Jéssica, um empresário local, havia levado o rapaz para trabalhar para ele. Não oficialmente, é claro. E também prometeu ajudar com o serviço militar e lhe dar um carro por meio de seus conhecidos. E o homem explicou, sem dar nenhuma pista, que tudo isso foi feito para que sua filha não visual se casasse com ele em breve. O próprio homem contou o fato a seu amigo, e este contou a informação a outro amigo. Assim, a notícia se espalhou pela vizinhança e chegou até Katia. Era óbvio para a garota que seu belo amante havia se vendido. Sem dúvida, seu preço não era tão baixo para os padrões da vizinhança. Mas foi o cinismo dele que mais doeu. Não foi por um grande amor que ele passou para outra, mas apenas por razões egoístas, e tentou se manter entretido na forma de Katia. Isso era doloroso, repugnante e doloroso. A garota percebeu que, se concordasse, Alex passaria de uma sugestão de intimidade para uma exigência de provar a profundidade de seus sentimentos. Bem, de jeito nenhum. Ela não conseguia nem pensar no papel de um aeródromo de reserva, ou melhor, até mesmo de um simulador, em seu pior sonho. A dor da traição era muito forte, e ela não queria mais ver o cara egoísta e amoroso. Em voz alta, a garota, disfarçando seus sentimentos, explicou aos pais que queria tentar a felicidade em outra cidade. As pessoas mais próximas desencorajaram a filha de um ato ousado demais e injustificado, do ponto de vista delas. A garota foi alertada sobre os perigos e assustada com a complexidade da vida em uma grande metrópole. Mas, surpreendentemente, tudo acabou muito bem. A provinciana, como às vezes acontece, teve sorte. Ela encontrou um emprego e conheceu um homem que conseguiu derreter o gelo em seu coração. Jack era 7 anos mais velho que ela, já havia se formado na universidade e ocupava um cargo normal em uma grande empresa. Ela havia se mudado para a capital há apenas alguns meses e conseguiu um emprego em uma cafeteria como barista e faxineira. Jack, obedecendo às caprichosas reviravoltas do destino, correu para esse estabelecimento, fugindo da chuva torrencial que o pegou desprevenido. Durante o tempo em que o homem estava sofrendo com as intempéries, ele teve tempo de apreciar a atratividade e a boa índole da jovem, que parecia estar genuinamente satisfeita com cada visitante da cafeteria. Além disso, ela falava corretamente, o que, como sua mãe, Helga, sempre lembrava ao homem, era o primeiro sinal de uma pessoa bem educada. Depois que a chuva terminou seu trabalho úmido, deixando para trás calçadas brilhantes e poças, Jack, preparando-se para ir embora, pediu à bela moça seu número de telefone. E Kate, para sua surpresa, não flertou nem se forçou a implorar. A moça gostava de um homem que não fazia insinuações bobas e se comportava com calma e sem confusão. Desde o primeiro encontro, Jack rapidamente colocou a provinciana em um redemoinho de namoro, e sua sinceridade dissipou as dúvidas que surgiram na cabeça da moça. Foi o homem que a convenceu a deixar a cafeteria e conseguir um emprego no escritório da empresa de seu ex-colega de classe, que recebeu um alto cargo do chefe graças ao seu parentesco com o diretor-geral. Em tom de brincadeira, Jack explicou. Somos bons amigos, confio plenamente nele, e ele cuidará de você e não deixará que se machuque. Portanto, posso ter certeza de que qualquer romance no escritório será evitado. Kate interpretou as palavras do homem como uma piada. Ela não havia percebido que ele era tão ciumentamente possessivo. Somente mais tarde, depois de já ter se casado com ele, ela percebeu o quanto o homem realmente se importava com o fato de ela ser fiel a ele. E, como a proverbial esposa de César, ela deveria estar acima de qualquer suspeita.
Jack, de alguma forma, apresentou rapidamente a moça à sua mãe, que a recebeu favoravelmente. A mulher não parecia se sentir envergonhada pelo fato de a escolhida de seu filho ser de um grupo de pessoas que se mudaram e de a educação da beldade provinciana ser de apenas 11 anos de escola. Em geral, ela simplesmente não achava que a moça conquistaria tanto o filho exigente que ele pretendia se casar. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Helga entendeu perfeitamente e, se começar a dissuadir o filho, o relacionamento com ele pode ser muito prejudicado. Os pais de Katia também ficaram um pouco perplexos quando, apenas 6 meses depois de se mudar para a capital, ela anunciou a eles que iria se casar. A mãe esclareceu cuidadosamente sobre a probabilidade de se tornar avó em breve. Mas a filha tinha certeza da falácia dessa suposição. Os amantes decidiram não organizar um casamento, mas, após o casamento, viajaram para a cidade natal dela e sentaram-se em um café à beira-mar. Helga se recusou a ir conhecer os pais de sua nora, alegando pressão alta. O pai de Jack, John, que deixou a família logo após a maioridade do filho e se casou novamente, também se safou com a transferência de dinheiro para o cartão como presente de casamento e não foi à província. Os pais de Katia aprovaram totalmente o genro, e a jovem esposa estava completamente feliz. A vida parecia um conto de fadas mágico. A sorte acompanhava absolutamente tudo. Na capital da província, quase sem fazer nenhum esforço, recebeu amor e trabalho. Talvez alguma outra mulher ficasse constrangida com a necessidade de morar em um apartamento com a sogra, mas ela não tinha nenhum medo. Ela acreditava que, pelo bem de seu ente querido, seria capaz de encontrar uma linguagem comum com qualquer pessoa. Especialmente porque a senhora idosa, durante todo o tempo em que a conheceu, mostrou-se apenas como uma mulher adequada e sensata. Com o nascimento dos filhos, os recém-casados decidiram não se apressar. Eles viveram amigavelmente, economizaram gradualmente para o pagamento da hipoteca e investiram no reparo do apartamento. Ao contrário do preconceito popular, as duas patroas, sogra e nora, interagiam pacificamente na mesma cozinha e não tinham brigas nem descontentamento. Ouvindo suas colegas de trabalho casadas reclamarem dos pais de seus maridos, Kate ficou muito feliz por ter tido, mais uma vez, uma sorte incrível. É verdade que ela não se atrevia a ligar para a mãe, mesmo 7 anos depois do casamento. Entretanto, a sogra não insistiu nesse título relativo, e um olhar não deixou claro que ela não gostava quando a nora a chamava pelo primeiro nome. Tudo estava bastante satisfatório, e Jack estava especialmente feliz, porque sua mãe e sua esposa não tentavam competir por sua atenção, e a atmosfera no apartamento era realmente aconchegante e agradável. À noite, após o jantar, Kate disse ao marido que teria de viajar a negócios por uma semana, e ele ficou visivelmente chateado. Por que ele ficaria chateado? O Andrew decidiu mandar você embora. Não há outras funcionárias? Ele sabe exatamente como me sinto em relação à sua viagem. Kate tentou acalmar o marido. Quem mais, além de mim, pode ser mandado para Londres? Não precisarei nem mesmo alugar um hotel. Meus pais provavelmente ficarão felizes em me hospedar. Portanto, não se preocupe. Entenda, eu também não posso abusar do fato de meu chefe imediato ser seu amigo e, com base nisso, recusar viagens de longa distância para assuntos de negócios. Além disso, você não confia em mim? Jack gaguejou. Ele realmente percebeu que a viagem de negócios de sua esposa não representava uma ameaça ao casamento. Mas, mesmo depois de tantos anos desde o casamento, ele não queria passar por uma longa separação. Relutantemente, ele confessou. De forma alguma. É claro que confio em você e entendo. Conhecer seus pais é um bônus muito bom nessa viagem de negócios. Só vou sentir sua falta. A sogra, que ultimamente chegava do trabalho bem mais tarde do que os jovens, como ela chamava o filho e a nora, viu uma imagem idílica na cozinha. Eles estavam sentados no sofá, abraçados um ao outro. O gato idoso Barão estava cochilando ao lado deles, bem alimentado e contente com seu destino. A nora percebeu a sogra e começou a arrumar a mesa com agilidade, explicando. Nós já comemos. Agora vou arrumar a mesa para a senhora e vamos tomar chá juntos.
A patroa deu um tapinha na cabeça do animal de estimação que estava dormindo, ouviu seu ronco preocupado e foi lavar as mãos e trocar de roupa. Logo, ela estava jantando alegremente e apenas acenou com a cabeça em resposta à notícia de que sua nora logo sairia em uma viagem de negócios. Embora a sogra estivesse em seu comportamento habitual à primeira vista, Kate percebeu que mentalmente era como se a mulher estivesse em algum lugar distante. No entanto, não havia tempo para pensar muito sobre isso, era necessário se preparar para a viagem. Helga, ao se despedir da cunhada, enviou saudações verbais aos pais e parecia estar se comportando como sempre. Kate se acalmou e tirou da cabeça os pensamentos sobre o comportamento estranho da sogra. À frente deles estava sua cidade natal. O aeroporto a recebeu com a agitação de sempre. Recusando as ofertas de taxistas irritantes, que esperavam lucrar com o cansaço e a pressa dos viajantes, a mulher foi para o ponto de ônibus. Nada, seria uma viagem sem muito conforto, mas economizaria dinheiro, que, como se sabe, não é supérfluo. Kate não avisou seus pais sobre sua chegada, para não causar problemas desnecessários. Ela estava bem ciente de que, caso contrário, sua mãe teria preparado comida para o casamento. Toda vez que dirigia até sua casa, a jovem sentia uma inexprimível sensação de expectativa. Encontros alegres eram misturados com lembranças felizes e tristes, como resultado, seu coração começava a bater um pouco mais rápido. A luz na janela da cozinha me ajudou a perceber que meus parentes já estavam em casa. E, abrindo a porta do apartamento de seus pais com sua própria chave, Kate anunciou em voz alta: "Vou lá, pessoal." Depois que a agitação da reunião diminuiu um pouco, mamãe perguntou gentilmente a Kate: "Filha, você veio sozinha ou seu marido virá mais tarde? Está tudo bem com você?" Kate se apressou em tranquilizar a mãe. "Está tudo bem, é que fui enviada inesperadamente em uma viagem de negócios. Apenas algumas horas, e aqui estou eu." Os pais ficaram felizes com a visita inesperada da filha. Mas houve uma circunstância que prejudicou a reunião. Mamãe confessou: "Temos uma viagem para o sanatório na quarta-feira. De alguma forma, nos reunimos de repente e não pensamos que você viria nos visitar." Depois de pensar por alguns segundos, a mulher se voltou para o marido: "Pai, vamos dar um voucher para alguém? E as passagens de trem provavelmente ainda podem ser alugadas." Kate ficou indignada. "Não, mãe, você não precisa mudar seus planos por minha causa. Especialmente porque estarei viajando a trabalho e provavelmente só voltarei para casa à noite. Então não se preocupe, esses dias serão suficientes para trocarmos todas as notícias. Está tudo bem." A mãe, abraçando a filha com força, sussurrou: "Tudo bem, você conseguiu. Mais uma vez, vamos ter fé. Tudo o que for feito, será para o melhor." A viagem de negócios realmente não parecia muito com férias. Kate, como era de se esperar, saiu de casa pela manhã e voltou somente à noite. Somente no dia da partida de seus pais é que ela abriu uma exceção em sua agenda lotada. A mulher insistiu em levar os pais até a estação de trem em um táxi, despedir-se deles e só então foi tratar de assuntos de trabalho. Como resultado, foi necessário se apressar e, à noite, Kate estava incrivelmente cansada. Ela estava se aproximando da casa, desejando estar na banheira com espuma de shampoo, quando, atrás dela, uma voz familiar cantou um verso de uma música que há muito havia saído de moda. A mulher se virou, sentindo apenas incômodo, e disse olá. "Olá, Alex. Nossa, como você se lembra de coisas antigas." O namorado adulto encheu de elogios uma ex-colega de classe. "Mas, Kate, estou emocionado. Você está ainda mais incrível. Você era bonita, mas agora tem classe. Sabe, essa é a influência da capital. Você é uma coisinha de classe." Enquanto o homem que havia partido seu coração, mas que, sem querer, contribuiu para sua felicidade, a elogiava, Kate o examinava minuciosamente. Isso é o mais surpreendente: o homem calculista não havia recebido nenhuma punição do karma. Os últimos anos não o haviam estragado nem um pouco, pelo contrário, era como se ele tivesse se tornado ainda mais masculino.
E sua autoconfiança e aparente bem-estar financeiro o tornavam verdadeiramente irresistível. Pelo menos aos seus próprios olhos. Bem, por que você não diz alguma coisa? Não está feliz em me ver? Eu a ouvi. Jéssica vai passar a noite com as crianças na casa dos pais dela hoje. Ah, sim, você provavelmente não sabe. Temos um filho de 2 anos e tivemos uma filha há 3 meses. Por que não me dá os parabéns? Parabéns, disse Kate sem muita emoção. Na verdade, ela não se importava com o que estava acontecendo na vida do homem por quem ela era louca antes. No entanto, Alex continuou ofensiva. Ouça, vamos para minha casa agora? Vamos comemorar. Vamos nos sentar e conversar. Lembraremos de nossa infância, de nosso romance. Lembra como andávamos de mãos dadas, caminhávamos, sonhávamos? Agora, talvez devêssemos continuar de onde paramos. Ouvi dizer que você conseguiu se casar com o homem da capital. Que bom para você! Mas por que está aqui sozinha agora? Ou seu marido só trabalha e você não tem tempo para ser mimada? Vou dar um jeito em tudo. A moça ficou enojada quase a ponto de sentir náusea. O que ela absolutamente não queria era se comunicar com Alex. Sem nem mesmo tentar parecer educada, ela enviou seu ex-colega de classe em uma longa jornada. Uma frase desdenhosa com vogais esticadas seguiu a mulher, que se virou bruscamente e foi para sua entrada, mas Kate não ia reagir a essa explosão. Alex que dissesse o que quisesse agora. Nem ele mesmo nem sua aparência impressionante tinham mais poder sobre ela, nem causavam qualquer nostalgia ou amargura. Era delicioso livrar-se do peso do ressentimento contra o passado e se recompensar com um descanso bem-vindo na banheira. Kate estava animada. O trabalho estava progredindo melhor do que ela havia previsto, e havia esperança de terminar a viagem mais cedo. A mulher sentia muita falta do marido, e não havia nada nem ninguém em sua cidade natal. O que ou quem poderia atrasá-la? De fato, tudo conseguiu ser feito antes do previsto, e já na quinta-feira à tarde ela reservou as passagens para o próximo voo para a cidade. A mulher saiu do apartamento de seus pais e pegou a estrada. Surpreendentemente, algo fez com que a viagem de volta parecesse mais curta para ela. Embora já fosse tarde, não havia ninguém no apartamento da capital, a menos que você contasse com o Barão Peludo. Parecia que tanto Jack quanto Helga estavam atrasados para o trabalho, e o animal de estimação estava com fome. O miado urgente do gato o levou insistentemente até a cozinha. Faz tempo que você não come, não é? Perguntou Kate com um sorriso, sem esperar uma resposta. Mas o gato, como se percebesse o que estava sendo dito a ele, respondeu longamente, miau, e, olhando de volta para a mulher, continuou em direção à cozinha. Kate serviu comida seca para o extorsor de cauda, renovou a água na tigela e, sem querer, notou a lata de lixo transbordando. Seu conteúdo não exalava os odores mais agradáveis, fazendo-a torcer o nariz com nojo. A mulher ficou feliz por ainda não ter tido tempo de trocar de roupa, pegou cuidadosamente a sacola e se dirigiu às latas de lixo no quintal. A luz da lanterna foi suficiente para evitar que ela tropeçasse, e logo a mulher chegou ao seu destino. Ela estava prestes a dar a volta e jogar o lixo fora quando ouviu vozes logo após a folha de metal que bloqueava as lixeiras do caminho de asfalto. Uma delas lhe pareceu familiar. Ela prestou mais atenção. Não havia dúvida, vera a sogra conversando com alguém, sem saber que a nora estava a poucos metros dela. Era uma situação engraçada, não dava para inventar. Kate queria ir embora sem fazer barulho, mas de repente ouviu a sogra dizer seu nome. Banal ficou curioso. E, repreendendo-se por sua curiosidade, a nora ficou onde estava. O que Helga estava dizendo definitivamente não era para seus ouvidos. Kate está em uma viagem de negócios, mas, a julgar pelas luzes nas janelas, meu filho já voltou para casa. Se não fosse por isso, eu certamente adoraria receber sua visita. Uma voz masculina, profunda e insinuante, completamente desconhecida para Kate, soou em resposta. Querida, mas você sabe que, na nossa idade, esconder-se em todos os tipos de cantos alugados também não é uma opção. E isso não é um caso isolado.
Não há como saber quem já passou por isso antes. Desejo a você apenas o melhor. E estou muito envergonhado por não poder lhe oferecer meu próprio apartamento. Você sabe que deixei tudo para minha esposa e meu filho após o divórcio. E agora tenho que levar a mulher que amo para as favelas. Estou incrivelmente envergonhado, porque você é uma verdadeira deusa, um verdadeiro presente do destino, que eu não mereço. Houve silêncio por alguns instantes, interrompido por sons que pareciam beijos. Kate ficou ali, com medo de se mexer, e então ouviu a resposta tímida da velha. Eu entendo, Dennis, e agradeço a maneira como você me trata. Mas o que posso fazer? Não posso jogar meu filho e minha nora, que é quase como uma filha para mim, na rua. Especialmente porque eles usaram seu próprio dinheiro para reformar o apartamento. E não foi uma reforma cosmética, mas uma grande reforma, de cima a baixo. Eles também atualizaram os eletrodomésticos. Como posso expô-los? Eles fizeram isso para seu próprio conforto. Seu filho é um homem adulto, um homem casado, como você mesmo percebeu. É hora de ele resolver o problema de moradia por conta própria. Você deu a ele tudo o que podia. Só precisa apontar a porta para ele e sua esposa, e isso é tudo. E não espere por uma ocasião adequada e coloque esse assunto em uma longa caixa. Precisamos agir rapidamente. Sua nora provinciana, astuta e sábia, já está em uma idade em que não faz mais sentido tentar engravidar. Isso significa que você terá de registrar o bebê mais tarde. Isso vai ser um problema. Você é uma mulher com um coração de ouro e, é claro, cuidará dessa insolente, que decidiu criar raízes na capital, e do filho dela. Você sabe, querida, que com um ônus tão grande como um inquilino menor, seu apartamento não será listado no mercado. Você só conseguirá vendê-lo com um desconto substancial. Você perderá muito dinheiro. Por quê? Só porque, veja bem, você sente pena do seu filho e da sua nora. Você deveria sentir pena de si mesmo primeiro. Você é obrigado a vagar pelas ruas e esquinas comigo. Por exemplo, agora você e eu estaríamos sentados lado a lado no sofá, conversando sobre pinturas ou filmes, mas somos forçados, como adolescentes, a vagar pelas ruas e sentar nos travesseiros de outras pessoas. Estou tão cansado dessa inquietação. Helga contestou timidamente. Ouvi você sugerir várias vezes que eu desocupasse meu apartamento. Mas ainda não tenho ideia de como fazer isso. Se eu sugerir ao meu filho que se mude, ele vai se ofender. Fazer uma cena para que minha nora não aguente e fuja com o marido? Isso é um pouco estranho. Ela não dá nenhuma razão. Pelo contrário, Kate é limpa e arrumada, cozinha bem e não dá escândalos. Quem não acreditaria nisso? Em todos os 7 anos, ela e eu nunca brigamos uma vez sequer. Os interlocutores invisíveis ficaram em silêncio, temendo que agora seguissem na direção da casa, e silenciosamente, para não dar a entender sua presença, e sem jogar fora o saco de lixo, a garota voltou correndo para casa. Era necessário chegar antes da sogra, para que ela não percebesse que sua estranha conversa havia sido ouvida. Kate não podia seguir por um caminho reto, porque esse caminho era visto do lado dos contêineres. Entretanto, com toda a sua força, ela conseguiu chegar aos arbustos que cobriam o caminho para a entrada da garagem. No entanto, a mulher só se acalmou completamente quando estava dentro do apartamento. Colocando o pacote nada perfumado de volta no balde, ela suspirou e se lembrou do velho presságio que sua avó lhe ensinara, de não se pode jogar nada fora de casa à noite. No entanto, isso poderia ser discutido. Afinal de contas, se ela não tivesse decidido eliminar a fonte do mau cheiro, não teria ouvido a conversa estranha. A conversa entre a sogra e o estranho deixou a mulher empolgada. E não por causa da perspectiva de deixar o apartamento hospitaleiro e ir para uma casa alugada. Ela ouviu uma certa falsidade na entonação do homem que Helga chamou de Dennis na conversa. É claro que era necessário entender a situação com cuidado e atenção, para não ofender a sogra inadvertidamente. Kate mal tinha tido tempo de desfazer as malas quando a proprietária entrou no apartamento. Ela ficou surpresa por não ser o filho, mas a nora, que estava em casa, e disse com espanto: "Ah, você está aqui há muito tempo?
Não, há cerca de 10 a 15 minutos, consegui resolver todos os assuntos mais cedo. Meus pais estão em um sanatório, então voltei correndo. A sogra sorriu carinhosamente para a nora. Bem, isso é bom. Logo o Alex virá. Ele tem algum tipo de emergência no trabalho, quase a semana toda como um maldito trabalhador. Você deve estar com fome por causa da estrada, por que não come alguma coisa? Kate disse que não. Não, obrigada. Vou tomar um banho por enquanto e me refrescar. E depois, quando o Jack voltar, jantaremos juntos. A resposta de sua sogra foi um aceno de cabeça e um sorriso gentil. Helga, acomodada na cozinha, ligou a TV e, a julgar pelos sons, começou a bater a massa para os biscoitos. Kate não conseguia entender que essa mulher era tão boa em fingir que não revelava seu descontentamento e seus pensamentos sobre a necessidade de se separar da família do filho. Será que isso é possível? Ou será que ela estava tão cega e surda para as emoções da sogra que não percebeu nada? Afinal de contas, não foi ontem que ela começou um caso com esse Dennis, se ele já se permite dar conselhos sobre como ela deve se desfazer de seus imóveis. Como a mulher se arrependeu de ter cedido à curiosidade e ouvido a conversa da sogra. Se ela não tivesse sabido, tudo teria ficado bem. Agora era necessário, de alguma forma, empurrar gentilmente o marido para a ideia de se mudar para um imóvel alugado ou, melhor ainda, fazer uma hipoteca. É claro que, muito provavelmente, ao decidir comprar seu próprio apartamento, ela terá de prestar atenção ao mercado secundário e escolher a opção, na qual será possível, como dizem, vir morar. Aqui está você voltando mais cedo de uma viagem de negócios. Presa em uma situação que nenhuma anedota deixará de contar. Durante o jantar, Kate estava pensativa e, às vezes, não respondia às perguntas feitas pelo marido e pela sogra. A manhã também não trouxe clareza sobre como proceder. Embora houvesse a oportunidade de descansar mais um dia, a mulher ainda foi trabalhar, achando que isso ajudaria a se distrair do peso dos pensamentos difíceis. Andrew encontrou sua subordinada cordialmente, e seus colegas ficaram surpresos com o fato de Kate não ter aproveitado a chance de aumentar o fim de semana, mesmo que por um dia. Ela nem sequer pensou em se abrir. Mas não porque seus colegas de trabalho fossem ruins, invejosos ou estúpidos. O fato é que o relacionamento entre os colegas não ultrapassava os limites da cooperação no trabalho. Não, eles, é claro, conversavam docemente na hora do almoço sobre seus próprios assuntos, sobre garotas, e podiam até mesmo, depois do trabalho, sair juntos para fazer compras ou ir ao teatro, mas os limites pessoais não eram ultrapassados. Isso servia perfeitamente a todos. Mal esperando o fim do dia de trabalho, conforme combinado, reuniu-se com o marido para recompensar um ao outro pela separação com entretenimento conjunto. Depois do filme, a mulher iniciou casualmente uma conversa cuidadosamente planejada. Jack, você não acha que está na hora de nós dois cuidarmos da nossa própria casa? O homem nem tentou esconder sua surpresa. Por que você tem essa ideia na cabeça? Não estamos vivendo bem com minha mãe? Nunca notei nenhuma briga ou desentendimento. Por que você viria morar conosco de repente? Kate ficou envergonhada ao admitir que tinha ouvido a conversa da sogra e começou a se desculpar. A senhora tem razão. Não há nenhum mal-entendido entre nós. Mas sua mãe é uma mulher jovem, ela terá apenas 55 anos em breve. Pelos padrões de hoje, isso não é nada do auge. Ela é uma verdadeira beleza e parece jovem. Talvez ela tenha bons planos para sua vida pessoal. E aqui estamos nós como um impedimento. Jack riu. É claro que minha mãe é boa e tem uma ótima aparência. Mas acredite em mim, depois que meu pai foi construir a felicidade com o novo, como ele disse, amor de sua vida, ela só pensa nos homens como traidores. Sabe, às vezes eu a lembrava, talvez sem muito tato, que ela era uma mulher em desenvolvimento, merecedora de adoração e carinho. Mas ela rejeitava isso categoricamente, chamando-o de bobagem. Portanto, você e eu não a estamos incomodando em nada. Quem sabe, talvez ela tenha dificuldades para ficar sozinha.
Kate concordou, decidindo que não era certo revelar os segredos do coração da sogra, ou mesmo do próprio filho. Provavelmente, se ela estava levando a sério essa coisa de Dennis, deveria apresentá-lo aos membros da família pessoalmente. Sim, essa seria provavelmente a coisa mais correta a se fazer. Entretanto, aquela conversa havia queimado Katia de dentro para fora. Para grande alívio da mulher, a notícia sobre o caso de sua sogra não precisou ser mantida em segredo por muito tempo. Pouco menos de uma semana após o retorno prematuro de Katia de uma viagem de negócios, a mulher, envergonhada, anunciou: "Tenho uma pequena surpresa para você. No fim de semana, um homem com quem tenho um relacionamento romântico virá nos visitar. Gostaria muito que o senhor o aceitasse de forma amigável. Ele já está tendo muita dificuldade para tomar essa decisão. E se de repente você o encontrar com ataques, ficarei envergonhado." Jack, que estava completamente despreparado para tal notícia, ficou em silêncio e, vendo que a sogra estava esperando, se não aprovação, pelo menos apoio, Kate respondeu: "Não se preocupe, encontraremos seu convidado sem baionetas." "Sim, Jack?" Ela se virou para o marido. O homem atordoado acenou com a cabeça. "Vou ajudá-lo a preparar a comida, é claro", continuou a nora. "Vamos apenas decidir o que será servido na mesa." Aproveitando o fato de que a mãe e a esposa começaram a discutir o cardápio, o homem foi até o computador. Ele queria se distrair das notícias inesperadas lutando contra monstros no espaço virtual. Na hora marcada, quando o convidado deveria aparecer no apartamento, tudo estava pronto. Organizada em uma grande sala, a mesa foi posta de acordo com todas as regras de hospitalidade. Quanto mais se aproximava o momento de o amante conhecer seu filho e sua esposa, mais preocupada a mulher ficava. No entanto, o ponteiro teimoso do relógio da cozinha, como se estivesse rindo, avançou, e o convidado não apareceu. A pedido da mãe, Jack foi até a entrada para verificar se o interfone estava funcionando. E, depois de se certificar de que tudo estava em ordem, ele começou a confortá-la sem jeito. Provavelmente havia trânsito na estrada. Depois de concluir a tarefa de sua mãe, o homem voltou ao seu jogo, e Kate ficou ao lado da sogra. Ela sorriu nervosamente e tentou ligar para o homem que estava esperando, mas não havia clareza. O telefone de Dennis, segundo a secretária eletrônica, estava desligado ou fora de área. Kate não sabia como consolar a sogra perturbada, que estava segurando guardanapos de papel e dobrando origamis com eles. Todas as palavras pareciam sem graça e inexpressivas. Quando o smartphone de Valentina tocou uma linda melodia, a mulher se apressou em pegar o aparelho e atender. "Olá, estou falando." "Dennis. É você? O que está acontecendo? Onde você está?" A nora, com muito tato, foi para outro cômodo, onde o marido estava novamente se entretendo com um jogo de computador, e explicou calmamente a ele: "Parece que nosso convidado apareceu. Só que, por algum motivo, ele não veio pessoalmente, mas ligou para sua mãe pelo telefone." Jack deu de ombros. "Bem, estou lhe dizendo que ele provavelmente está preso no trânsito em algum lugar." Alguns minutos depois, uma mulher chorosa entrou no quarto do filho e da nora e explicou: "Dennis estava caminhando em nossa direção quando foi atacado. Ele levou uma pancada na cabeça por trás e depois foi roubado. Ele ficou inconsciente por um tempo e depois mal conseguiu que um funcionário da loja lhe desse um telefone para ligar. Ainda bem que Dennis sabe meu número de cor. Ele tem uma memória fenomenal, felizmente. Bem, isso veio a calhar. Ele está no centro de trauma neste momento. Pedi a ele que viesse até nós. Ele se recusou, mas eu insisti. Qual é o motivo de ficar protelando? Novamente, por que ele passaria por essa situação desagradável sozinho, pensando no momento do ataque? Ele preferiria estar acompanhado." "Isso mesmo, é claro", disse o filho, e sugeriu: "Olha, mamãe, talvez eu vá buscá-lo. Se for o caso, eu vou. Se for o caso, eu o pego no trauma e o deixo conosco, assim fica garantido, sem aventuras." Helga sorriu.
Filho, eu não tinha dúvidas de que o criei para ser uma pessoa gentil e prestativa, mas já chamei um táxi pelo meu smartphone. O carro já está vindo em nossa direção. Kate entrou no carro. Então você precisa de um retoque na maquiagem imediatamente. A sogra, na companhia da nora, correu para o espelho, e Jack encolheu os ombros novamente pela enésima vez em um curto período de tempo. Mulheres, elas são mulheres, pensam em sua aparência, mesmo quando a situação não favorece isso. No entanto, ele não censurou sua mãe e sua esposa por essa pequena peculiaridade. Logo a campainha tocou. A aparência de Dennis, que apareceu na porta, estava, obviamente, longe de ser a ideal. Seu terno bege claro estava manchado de poeira e manchas marrons. Havia um ferimento recente em sua bochecha. O homem sorriu culpado para Jack, que abriu a porta para ele, e se apresentou. Meu nome é Dennis. Você, pelo que sei, Jack, é muito parecido com sua mãe, embora possam ser confundidos com irmãos. Ela é tão linda e deslumbrante. É uma pena que nosso tão esperado encontro tenha ocorrido em tais circunstâncias. Mas eu estava impotente contra o ataque sorrateiro por trás. Helga entrou na antecâmara e começou a arrumar seu convidado com entusiasmo. Oh, Dennis, entre. Apresse-se, você já passou por muita coisa. Jack, poderia trazer algumas de suas coisas, por favor? Deixe o Dennis se trocar. Para a surpresa de Katia, o homem cuja voz ela havia ouvido na conversa da sogra na lata de lixo apareceu no corredor e estava bastante confiante. Ele a cumprimentou amigavelmente, disse que estava feliz em conhecê-la e, agradecendo a Jack pelas coisas que havia trazido, foi ao banheiro para se trocar e se arrumar. Helga, sorridente, estava mais uma vez brilhando na cozinha, esquentando um assado ligeiramente resfriado. As perguntas de Jack sobre como o homem iria procurar seus agressores foram respondidas. Bem, eu provavelmente não os denunciarei à polícia. Eu mesmo já estive envolvido em agências de aplicação da lei e percebo que esse caso, se for promovido por métodos legais, será quase inútil. Ainda tenho alguns contatos, portanto, tratarei do assunto eu mesmo. Será mais rápido e mais eficiente. Quando todos estavam finalmente reunidos em volta da mesa, Dennis se apresentou com muita confiança, falando sobre o passado e o presente, desenvolvendo e desenhando perspectivas maravilhosas. Segundo ele, conhecer Valentina Borisovna lhe devolveu a fé de que existem mulheres reais que apreciam sentimentos verdadeiros. Como um homem decente, eu, ao me separar de minha esposa, com quem perdemos quase todos os pontos de contato, deixei uma parte significativa da propriedade para ela e seu filho adulto. Não tenho obrigações com pensão alimentícia, pois Andrei tem quase 20 anos. Mas, na medida do possível, eu o ajudo. Felizmente, tenho um emprego estável e, de fato, fui o criador dessa empresa e sou um dos diretores. Embora agora eu alugue um lugar em um albergue, não posso ser chamado de pobre de forma alguma. Meu melhor amigo já me convidou várias vezes para ficar com ele, mas não quero envergonhá-lo, então me recuso. Afinal de contas, não moro na rua. E, em geral, tudo me convém. Mais tarde, se Helga tiver a sorte de concordar em unir sua vida à minha, eu, como um homem de verdade, resolverei a questão do apartamento. Helga, que naquele momento estava colocando uma salada folhada com camarão no prato de seu convidado, estremeceu e deixou cair alguns pedaços na toalha de mesa, de surpresa. O homem nem sequer pareceu notar e continuou sua confissão. Infelizmente, a caixa do anel foi roubada de mim. Não quero que a interferência de alguns canalhas estrague uma noite tão maravilhosa. Prometo lhe dar o anel mais bonito que encontrar. Kate viu como sua sogra estava envergonhada e não conseguia entender como aquela mulher sábia, a julgar por sua aparência, acreditava em cada palavra. Afinal de contas, em suas entonações soava claramente algo não sincero, exuberante, como se fosse um marshmallow, encharcado de mel e coberto de açúcar de confeiteiro. No entanto, é provável que ela só tenha percebido isso porque ouviu os planos de Dennis de remover a interferência irritante do casal do território de sua amada um pouco antes. Em contraste com a conversa afiada do convidado à mesa, ele passou discretamente dos elogios à anfitriã para as palavras doces sobre o filho e a nora dela. Vocês são um casal maravilhoso.
Jack, ouvi tantas coisas boas sobre você que admito ter pensado que era apenas exagero materno, mas depois de conhecê-lo, admito meu erro. É muito bom ver o quanto você se importa com sua mãe. Kate, você também é uma pessoa maravilhosa. Sua ética de trabalho árduo também me inspira muito respeito, é incrivelmente gratificante ver como você trata a sua sogra. O homem, sentindo-se quase um mestre à mesa, serviu as bebidas nos copos e propôs um brinde. Desejo felicidade e prosperidade à sua família. Tenho notado que vocês se entendem de forma meio desinteressada. Gostaria que pudéssemos ter um idílio assim. Mas quero levantar minha taça para a compreensão mútua e, com sorte, para uma forte amizade familiar. Kate ficou chocada com a hipocrisia do namorado de sua sogra. Dennis provavelmente receberia algum tipo de prêmio por sua atuação inigualável. Apenas a intuição sugeriu: o homem não está tentando ganhar uma estatueta da Academia de Cinema, mas sim recompensas mais pesadas. Por exemplo, a oportunidade de se instalar em um apartamento aconchegante e viver feliz. A mulher sorriu para seu escolhido e, teimosamente, não percebeu que ele se comporta como um hipócrita. E, talvez, não se possa culpá-la por isso. Até mesmo Jack, que estava olhando atentamente para o convidado, parecia ouvir favoravelmente os discursos dele na corte. Só havia uma maneira de sair do impasse e ficar quieto, observar o desenrolar dos acontecimentos e não confiar no namorado da sogra, que se revelou um excelente mentiroso. Dennis, por outro lado, partiu para a ofensiva. E, no final da noite, quando a mulher animada e a garota serviram a sobremesa, ele pediu um momento de atenção. O silêncio se instalou na sala, e o homem perguntou diretamente: peço que responda, você concorda em se casar comigo ou precisa pensar sobre isso? Ela, colocando as bochechas no rosto, simplesmente assentiu com a cabeça. Dennis, em poucos passos, estava ao lado da mulher, abraçou-a e começou a beijá-la, sem se sentir constrangido pela presença dos outros. Uma cena um tanto picante foi concluída. Apenas um minuto depois, Dennis, afastando-se de sua amante, voltou-se para o filho da mulher e, abraçando-a pela cintura, perguntou: você vai abençoar a mamãe? É muito importante para mim que você entenda e aceite. Sua mãe merece felicidade, e pretendo proporcionar isso a ela. Jack assentiu com a cabeça. Kate, espantada com o rápido desenrolar dos acontecimentos, não ousou estragar o momento comovente com a declaração de que o homem pretendia providenciar a felicidade no território de Valentina, tendo anteriormente retirado os parentes de sua futura esposa do apartamento. Tudo girou quase como um raio. Naquela noite, apesar das súplicas, Dennis ainda foi para o albergue de táxi, chamado quase de enteado. No entanto, agora o noivo da sogra de Katia começou a ir quase que diariamente ao apartamento de sua noiva. No dia útil seguinte, os não jovens amantes entraram com um pedido de casamento e até marcaram o dia do casamento. Helga, ao anunciar a notícia ao filho e à nora, reclamou: que burocratas! As pessoas recorrem a eles com alegria, mas essa pessoa, que aceitou o pedido, comportou-se como se devêssemos a ela nossas vidas só porque condescendeu em falar conosco, como se sua tarefa fosse estragar nosso humor de todas as formas. Ela começou verificando várias vezes se havíamos trazido as certidões originais de dissolução de casamentos anteriores, como se eles não tivessem essas informações no computador. Não acredito nisso. Agora, até mesmo as duplicatas de certidões de nascimento são feitas em uma ou duas. Mas isso foi só o começo. Ela disse que a lei diz que você tem que passar por algo como um período probatório de 30 dias, e pronto. Não importava o quanto explicássemos, não importava o quanto implorássemos para que ela nos contratasse sem uma atmosfera solene, mas no dia da aplicação e sem sucesso. Ela sorriu para nós quando recusamos todo tipo de bobagem, como o fotógrafo, o aluguel de pombos e a participação do saxofonista, olhando para nós como pessoas de segunda classe. Percebi que ela estava tentando nos vender. Ofereci todos esses serviços, dos quais ela obviamente tem sua parte, para pagar, mas não para usá-los, para assinar sem isso, mas mais rápido. E essa pessoa começou a ser rude. Sorrindo, disse que não estamos sob nenhuma exceção, a não ser pela gravidez da noiva, que não caberia.
Em geral, eu não aguentei e disse que se ela não parasse de agir como uma comerciante, eu iria reclamar com ela. Ainda bem que Dennis me impediu. Receio que eu teria dito algo mais a ela. Tive a ideia de pedir um livro de reclamações e sugestões, mas não quis ficar ali nem um minuto a mais. Jack apoiava sua mãe. E com razão. Que tipo de arcaísmo é um livro de reclamações e sugestões? É melhor publicar as críticas na internet, pois elas serão vistas por muito mais pessoas. É isso que vou fazer hoje, em todas as plataformas. Ninguém tem o direito de ser grosseiro com minha mãe. Sua sogra sorriu, mas Kate podia ver que ela não estava nem um pouco divertida. Dennis, que estava ao lado de Valentina, colocou o braço em volta dos ombros dela e a confortou. Querida, é melhor assim. Quero dizer que temos tempo para preparar o casamento. Tenho certeza de que você merece uma comemoração de verdade. Durante o tempo que nos foi dado para pensar, você e eu teremos tempo e roupas para comprar e, em geral, para preparar a festa. Quero que você se lembre desse dia para sempre. As persuasões do filho e do noivo acalmaram a mulher, e ela, embora confusa no início, começou a preparar o segundo casamento de sua vida. Nesse caso, Dennis disse imediatamente que cuidaria da reserva do restaurante e de outras nuances, desde a escolha de um mestre de cerimônias até a encomenda do bolo, e sua amada ficaria completamente livre dessas preocupações. O dia do registro do casamento estava se aproximando e a noiva ainda não tinha coragem de comprar um vestido de noiva. No fim de semana anterior à semana, na sexta-feira, que estava marcada para o casamento, a noiva ainda decidiu ir às compras. Em uma visita a boutiques com vestidos elegantes e lojas de calçados, a sogra convidou a nora para ir com ela. Ela, é claro, não recusou. Ficou satisfeita ao ver como estava animada e até mais jovem. A sogra, experimentando vestidos e ternos elegantes, gostava de girar na frente dos espelhos. Embora ela se recusasse terminantemente, em suas próprias palavras, a fazer as pessoas rirem com um véu e roupas brancas como a neve. Entretanto, consultores experientes em lojas não a deixavam nem um pouco constrangida. Não é suficiente a idade em que a felicidade chega às pessoas. Como resultado, depois de visitar vários shopping centers e muitas horas de prova, a noiva elegante escolheu um vestido maravilhoso de um tom de azul incrivelmente refrescante. Ele foi acompanhado por maravilhosos sapatos de barco com salto estável. A noiva ficou um pouco constrangida com o preço do vestido. Obedecendo a um impulso mental, Kate reagiu instantaneamente, colocando seu cartão no terminal, disse: "E nada é barato demais para um dia especial. Especialmente o vestido, que não apenas lhe serve, mas parece ter sido feito para você. A propósito, ele pode ser usado não apenas para o casamento. É uma excelente opção para qualquer evento festivo." A mulher sorriu com sinceridade. "Obrigada por me ajudar a decidir. Eu provavelmente teria optado por uma opção mais econômica. Lembra-se do terno cor de areia clara do departamento? Agora vamos encontrar algo interessante para você." Ela concordou, e não porque estivesse precisando de uma roupa nova. Em princípio, ela tinha uma versão vantajosa para todos do bem-sucedido vestido modesto com o qual brilhou no segundo dia de seu casamento. A cunhada adorou o fato de ela e a sogra terem se entendido completamente enquanto procuravam roupas. No entanto, quanto mais conversava com ela, mais se convencia de que o noivo não a influenciava da maneira mais positiva. Assim, na cafeteria, onde as mulheres foram fazer uma pausa da maratona nos departamentos do shopping center, a sogra se recusou terminantemente a comer qualquer coisa e bebeu tranquilamente uma xícara de chá verde sem açúcar. Kate ficou intrigada, pois ela gostava muito de doces, e até onde sabia, pedia pelo menos um milkshake sempre que podia. A própria sogra esclareceu a situação. "Estou tentando perder um pouco de peso porque Dennis gosta de mulheres magras. Ele me pega pela cintura e conta gentilmente as dobras gordurosas. Portanto, tenho de abrir mão de minhas guloseimas favoritas. Cheguei a cogitar a possibilidade de fazer uma cirurgia para fechar o estômago, de modo que, em geral, menos comida me sacie." Kate ficou desagradavelmente surpresa com o impacto. Afinal de contas, ela temia qualquer intervenção cirúrgica.
Nem mesmo uma unha encravada ela ousava confiar ao cirurgião da clínica, e passava quase 2 semanas para se livrar do problema, fazendo loções. Embora em um centro médico isso levasse alguns minutos, sem levar em conta o tempo de espera na fila. E, de repente, essa é uma confissão muito estranha. É muito inesperada. Especialmente porque sua figura era quase perfeita. E o comportamento do homem foi extremamente inábil e injusto, e o noivo tomou muito poder sobre a noiva. Isso se tornou alarmante, porque se a sogra estivesse pensando na operação, mais cedo ou mais tarde ela apoiaria a ideia de Dennis de desocupar o apartamento. Portanto, é impossível adiar a conversa com o marido e confessar a conversa. Depois de esperar até que o noivo não jovem, mas persistente, levasse a noiva para passear, a moça começou uma explicação difícil. No entanto, ela começou a conversa de longe. Ouça, ele me pareceu uma espécie de 2 caras. Ele parece dizer tudo certo, mas parece insincero. Além disso, ele ainda nem se casou com sua mãe e já está pressionando-a a perder peso. E isso não é tudo. Kate contou ao marido tudo o que tinha ouvido nas lixeiras e perguntou: não vamos esperar que sua mãe nos convide para sair do apartamento. Acho que ela vai se sentir muito desconfortável com vocês neste momento. Daremos uma entrada na hipoteca e nos mudaremos para nossa própria casa. Acho que seria um bom complemento para um presente de casamento. Jack escureceu e espantou a esposa com uma confissão em resposta: veja bem, eu dei quase todas as nossas economias para ele literalmente esta manhã. Ele me disse que não conseguirá cumprir o orçamento, mas não quer sacar o dinheiro do depósito bancário porque, nesse caso, ele perderá os juros, mas não se preocupe, ele prometeu que pagará tudo de volta em alguns meses, assim que o depósito expirar. A mulher tentou se controlar e até tentou acalmar o marido. Mas tudo isso tem um lado positivo. Isso significa que ninguém vai despejar a mim e a você em um futuro próximo, então ele nos dará o dinheiro e faremos uma hipoteca. Jack se sentiu culpado e começou a se justificar. Sinto muito, Katusha. Nem sei como cedi às suas súplicas. Ele parecia falar de forma tão lógica sobre o fato de que logo seríamos uma família e que ele até me devolveria tudo com um pequeno bônus. Imagine só, fiquei tão impressionada com sua história sobre a viagem, que ele surpreendeu minha mãe em uma viagem de núpcias, que nem sequer pediu recibo. Mas ele não vai me enganar, quase seu enteado. Na cabeça da moça surgiu uma suspeita ruim, mas ela não disse nada ao marido já cansado e o animou. Nada, não se preocupe. Na verdade, Dennis vai se casar com sua mãe em pouco menos de uma semana. Não vamos exigir que passemos um recibo e estragar o relacionamento deles. É isso aí. Vamos apenas pensar em preparar o apartamento para o grande dia. Provavelmente teremos que decorar a noite para surpreendê-la. Embora tenha tranquilizado o marido, ela mesma estava ansiosa. De acordo com sua estimativa aproximada, seu marido havia dado a Dennis quase todo o dinheiro que tinham. Essa quantia deve ser mais do que suficiente não só para a viagem, mas também para todo o banquete. O casamento foi maravilhoso. O marido recém-casado estava cortejando de forma comovente sua esposa já legítima, e todos os convidados tinham certeza de que esse casamento seria forte e feliz. O homem, ajoelhando-se de forma pictórica, deu seu presente à sua amada, uma viagem. De acordo com o acordo preliminar, os recém-casados deveriam passar a primeira noite em um luxuoso quarto de hotel e só depois retornar ao apartamento. As crianças receberam o casal com um delicioso café da manhã com iguarias, mas a nora percebeu que a sogra estava muito preocupada com alguma coisa. Aproveitando um momento em que os homens tinham ido ver se a máquina de lavar roupa, que de repente tinha dado defeito, poderia ser consertada, ela perguntou o que estava errado. Ela respondeu que, perto da meia-noite, o marido havia recebido um telefonema do amigo dele, também conhecido como parceiro de negócios. Em geral, uma lua de mel agradável e relaxante, ao que parece, é coberta com uma cunha de cobre e vouchers, provavelmente, terá que desistir. Que amigo! Ele não poderia mandar outra pessoa. Aparentemente, só o Dennis é de confiança para inspecionar a agência. E eu já havia contado que estaríamos com ele sob o sol quente por uma semana inteira para relaxar e nadar nas ondas quentes, e é o meu sonho.
E na estação do veludo. Seria um feriado. Mas não é o destino, infelizmente. Mas há circunstâncias em que é preciso ajustar seus planos. Minha mãe sempre me diz que tudo o que é feito é para o melhor. Então, foi isso que o destino decretou. Mas o barão não sentirá sua falta. Do assunto das férias frustradas, as mulheres passaram a discutir o caráter dos representantes da família dos gatos em geral e dos abandonados em particular. Era muito mais agradável do que ficar chateada com algo que não podia ser mudado. Kate tentou comprar os vouchers de um novo parente, mas ele subitamente respondeu que já os havia atribuído a um colega, o que, naturalmente, aborreceu a garota que queria tirar férias com um colega. Havia também outro problema. Kate não se sentia à vontade com os olhares que recebia. O marido da minha sogra estava claramente interessado, mas conseguiu não ultrapassar a linha da decência. Às vezes, até parecia que ela estava imaginando coisas. Não é nada demais. Então ele olhava para ela. O que ele poderia fazer se ela estava na altura de seus olhos? Talvez não houvesse nada de errado com o olhar dele, mas ela ainda tentava ficar sozinha com ele o mínimo possível. Entretanto, era impossível evitar completamente os encontros quando se morava no mesmo apartamento. Dennis às vezes a beliscava, e uma vez ela teve que jogar água nele. Às vezes, ele tocava a nora de sua esposa sem querer quando pegava algo de suas mãos. E Kate não gostava disso. Ela decidiu reclamar com o marido somente depois que o marido da sogra lhe deu um tapa na região lombar e sugeriu que eles tomassem um banho juntos. Kate deu um tapa no agressor e se trancou no quarto sem nem mesmo sair para jantar, dizendo que não estava se sentindo bem. Quando o homem trouxe o chá para a esposa, ela pediu que ele se sentasse e começou a lhe contar. Jack ficou chocado. Ele não tinha ideia de que, praticamente debaixo de seu nariz, estava ocorrendo tal ultraje. Esperando até o amanhecer, quando só restavam ele e o agressor de sua esposa no apartamento, o homem começou a falar, decidindo começar de uma boa maneira. Ouça, como está indo seu depósito? Ele está vencido. Estou precisando de dinheiro agora. Ah, é o seguinte. Bem, enquanto eu estava fora negócios, o contrato foi renovado automaticamente. E todos os juros acumulados também. De acordo com os termos de uma das cláusulas no corpo do depósito principal. De qualquer forma, não gosto de deixá-lo esperando. Mas você também deve me entender e fazer algo com o depósito agora é uma perda para você mesmo. Se for tão urgente, amanhã pedirei dinheiro emprestado a um amigo para lhe pagar. Eu mesmo me sinto envergonhado com isso. Ele parecia tão envergonhado por pedir seu próprio dinheiro de volta. Entretanto, ele ainda tinha um assunto ainda mais importante para discutir, então pediu diretamente. Tudo bem, vou esperar mais algumas semanas com a dívida. Diga-me uma coisa, por que você fica olhando para minha esposa? Isso não é normal. Minha esposa está reclamando comigo sobre o abuso sexual. O que isso quer dizer? Espero que você não acredite nisso. Ela é como uma filha para mim. Além disso, ela é a esposa de outra pessoa, é um tabu. Mas não é só isso, ela é sua esposa. Como eu poderia ser tão desagradável a ponto de dar em cima dela? O homem chegou a ter dúvidas sobre a veracidade das palavras da moça, então Dennis falou de forma convincente, mas fez outra pergunta. Então você não deu um tapa no ponto fraco dela ontem? O homem estava indignado. Claro que não. Eu não queria lhe contar, mas sua esposa também está me irritando. Fiquei quieto para não aborrecê-lo, mas ela não me larga. É constrangedor. Quantas vezes eu disse a ela para se comportar como uma mulher decente, mas é como se ela estivesse me provocando de propósito. Ela provavelmente quer me comprometer aos seus olhos. Kate, que tinha voltado para casa para buscar sua bolsa esquecida e ouviu uma conversa que não era para ser ouvida por ela, entrou na sala. Repita o que acabou de dizer com sua língua imunda. Mas apenas me olhe nos olhos, pois sou eu quem está sendo desonesto? Você não tem vergonha de mentir desse jeito? Vivi até os cabelos brancos, mas em vez de sabedoria, tem uma escala de maldade.
Seu desleixado. Onde você encontrou uma garota tão provinciana? Que expressão é essa? Será que ela teve pais marginalizados que não a educaram e não a ensinaram a conversar com pessoas mais velhas? Kate estava furiosa. Não ouse mencionar meus pais, seu desgraçado. Do que está falando? Minhas origens provincianas não têm nada a ver com isso. Bem, não podemos ter um diálogo construtivo, então vamos agir dentro da estrutura legal. Agora, sente-se e escreva um recibo declarando que pediu dinheiro emprestado ao meu marido e que promete pagar até a véspera do ano novo. Meu marido é um homem decente e, por alguma razão, ele acreditou em sua palavra. Essa é a única maneira de me comunicar com você e documentando todos os acordos. Dennis sorriu. Eu não peguei emprestado de você, peguei emprestado do seu marido. Portanto, você não manda em mim. Negociei com ele, não com você. Ele é o homem certo. E você, limita, cale a boca. Kate se virou indignada para o marido. Por que você não diz nada? Estou sendo insultada e você ainda acredita na palavra desse canalha? Você corre o risco de nunca mais receber nosso dinheiro de volta. Diga a ele para se sentar e escrever um recibo. Você não pode acreditar na palavra dele. Dennis continuou a sorrir. Jack finalmente se recuperou do choque e pediu gentilmente, mas não a ele, e sim à sua esposa. Acalme-se, por favor, vá trabalhar, nós resolveremos tudo de homem para homem. Realmente, você não está no comando. Ela quase chorou de ressentimento. No caminho para o trabalho, Kate se acalmou um pouco, embora não gostasse do comportamento do marido. Há algum sentido em manter a família unida se o marido não dá valor às palavras da esposa? Como provar a ele que está mentindo? Como se comportar mais? A mulher foi subitamente picada por um palpite. Dennis deliberadamente provocou esse conflito, o que deveria levá-los a se mudar. Que trapaceiro! Ele praticamente tem tudo planejado. Surgiu uma rachadura no relacionamento com o marido, de quem ele tinha tanta inveja em voz alta. Portanto, é urgente fazer as pazes com o marido para enfrentar juntos o insolente e astuto inimigo da família. Kate tentou ligar para o marido, mas ele parecia estar deixando de atender a ligação. À noite, uma surpresa desagradável a aguardava em casa. Seus pertences estavam embalados em 2 malas de viagem que estavam no corredor. Helga chamou a cunhada na cozinha e exigiu que ela entregasse as chaves do apartamento. Kate se sentiu traída. Como isso era possível? Ninguém confiava nela. Dennis, por outro lado, era quase um santo sofredor. No entanto, a mulher não ia desistir sem mais nem menos e pediu para ouvi-la. Ela contou tudo, desde o recibo e o dinheiro até os últimos acontecimentos, mas, infelizmente, foi expulsa. Triste, ela se acomodou em um pequeno quarto de um hotel não muito prestigiado e, sem esperar por uma ligação do marido, derramou lágrimas abundantes no travesseiro e caiu em um sono agitado. Ela viu os rostos distorcidos da sogra e do marido, que de repente perdeu a forma humana e se transformou em um bode com grandes chifres e barba. Um colega de classe, que sorriu de forma atrevida, cantarolou sobre o telefone que estava tocando e se ofereceu para confortá-la. As imagens mudaram em um estranho turbilhão do qual ela foi tirada pelo som do despertador. A ligação de Jack teve que esperar 2 dias inteiros. E quando o marido marcou um encontro com ela, Kate, por algum motivo, pensou com pesar: aqui está o fim do meu conto de fadas na capital. No entanto, o homem chegou à cafeteria não sozinho, mas junto com a mãe, que estava visivelmente nervosa. O marido pediu desculpas. A propósito, sinto-me muito culpado por ter duvidado de sua sanidade. Acontece que ele é um golpista de confiança. É claro que foi preciso algum esforço para fazê-lo admitir, mas ele confessou tudo. Acontece que o golpe começou no momento em que ele foi se apresentar. Ninguém o atacou. Foi apenas um truque psicológico. Por exemplo, ao ajudá-lo, subconscientemente sentimos que havíamos investido nele, e ele não era mais visto como um estranho. Você sabe, algo assim.
E ele não fez uma viagem de negócios e não comprou os vouchers, ele os imprimiu em um estúdio fotográfico. Ele devolveu parte do dinheiro, mas não acho que esteja recebendo muito mais do que isso. Mamãe não quer denunciá-lo à polícia. Ela está envergonhada por ter contribuído de alguma forma para o engano. Helga, pegando as mãos de sua nora, começou a implorar. Kate, filha, volte para casa. Prometo que ninguém jamais a machucará ou a expulsará de casa novamente. Estou muito errada e quero que você seja generosa. Perdoe-me, volte. Kate soltou cuidadosamente as mãos e esclareceu. Não guardo rancor de você. Afinal de contas, você é livre para fazer o que quiser em seu próprio território. Não tenho de tolerar a presença de pessoas de quem você não gosta. Só que não sou um brinquedo para ser jogado para fora de casa e depois ser levado de volta. Sou até grata a esse mentiroso por ter aberto meus olhos para a verdadeira atitude que você tem em relação a mim. Meu marido também se abriu de uma forma que eu nunca imaginei. Sabe, você fica no seu apartamento. Acho que vou pedir o divórcio. Vou trabalhar por 2 semanas e depois vou para casa. A questão do apartamento estava realmente bagunçando todo mundo. Não importava o quanto Jack tentasse manter a família unida, Kate era inflexível. Sua mãe e seu pai estão sempre esperando por ela em sua cidade natal. E, de qualquer forma, quais são seus anos? Ela certamente encontrará alguém que confiará nela incondicionalmente.